gente vai conversar um pouco agora sobre uma parte da física muito curiosa, que diz respeito aos fluidos, isto mesmo, ao ar, aos líquidos. E a gente vai começar com esta instalação, chamada instalação de bolhas cilíndricas. A gente vai chamar a Paula para demonstrar para a gente. Quando a gente coloca água dentro de um copo, por exemplo, fica a superfície do líquido, claro, a superfície da água ali. E naquela superfície existe a força de coesão entre as partículas da água. A força de coesão entre as partículas da água e o ar medem força, de maneira que a força de coesão entre as partículas do líquido, da água no caso, é maior. E aí forma uma espécie de uma película sobre a superfície da água, que a gente chama de tensão superficial. A tensão superficial da água atrapalha a brincadeira. Por isso que você não consegue fazer bolhas só com água. Você coloca sabão. Qual o papel do sabão? O sabão reduz a tensão superficial da água. Quando você mistura sabão com água, ele fica mais estável, numa condição mais confortável, poderíamos dizer assim, em contato com a água e em contato com o ar. Então ele tenta se posicionar de maneira que ele fique entre a água e o ar. Desta forma, ela atrapalha a água a evaporar, ela reduz a tensão superficial da água e, portanto, permite a formação de películas. A bolha sempre se fecha, a bolha cilíndrica, para dentro. Ela sempre procura se posicionar para dentro. É porque a película é elástica e ela tende sempre a ocupar a menor área. Nessa outra instalação aqui, a gente vai explorar um pouquinho uma película plana. A cor que a gente vê, ela é resultado de um fenômeno chamado interferência construtiva. Incide na película, uma parte da luz reflete. Outra parte da luz penetra na película e passa. Uma parte dessa luz que passa pela primeira superfície da película não consegue passar pela segunda e reflete. Essas duas reflexões, ou seja, a parte da luz que refletiu antes de entrar e a parte da luz que refletiu após ultrapassar a primeira película, refletem e se somam, gerando as cores que a gente observa na película de sabão. Por que fica esse colorido diferente, verde, laranja? Porque a película de sabão não fica com a mesma espessura ao longo dela. O colorido que a gente vê na pena de um pavão ou de um pato mesmo, aquilo que a gente chama de furta-cor, também é resultado disso. Sobre a pena do pássaro tem uma espécie de uma resina biológica, né? E essa resina é uma película fina, transparente. Então a luz do sol incide e dependendo da posição que a gente esteja, a gente observa uma cor diferente. A gente tem aqui 2 recipientes de acrílico com quantidade de líquido diferente. Agora, num passo de mágica, eu vou ordenar que eles se nivelem, claro. É natural que você não esteja acreditando que foi num passo de mágica, né? Você deve ter percebido que eu estava com a mão sobre este recipiente e ao ordenar que eles se nivelassem, eu retirei a mão daí. Eu tenho os 2 vasos, eles se comunicam por uma mangueirinha, de forma que a água pode escoar de um para o outro. E quem determina esta posição é a pressão atmosférica, ou seja, todo o ar que está sobre a nossa cabeça exerce uma força e, portanto, uma pressão que a gente chama pressão atmosférica, porque é a pressão do ar. E esta pressão atmosférica é quem determina o nível dos líquidos nos vasos comunicantes. Quando eu inclino os 2 recipientes, esta água vai escoar até que os 2 níveis fiquem no mesmo patamar. O líquido sempre se acomoda de maneira que a superfície permaneça no plano horizontal. Quando a gente larga um objeto sobre a água, a gente pode esperar as 2 coisas. Ou ele fica flutuando, ou ele afunda. E quem determina isso, sabe o que é? A relação entre a densidade do corpo, do objeto que a gente largou, e a densidade do líquido. Eu vou acionar repetidas vezes e veja o que acontece com o nível de água dentro do bonequinho. Parei de acionar, ele sobe novamente. Quando eu aciono a alavanca, eu aumento a pressão dentro do recipiente que está a água e, portanto, do boneco. Esse bonequinho tem um furinho embaixo.
Ou seja, o líquido de dentro do boneco está em comunicação com o líquido de fora dele, ou seja, que está dentro do recipiente. Quando eu faço pressão sobre o líquido, a água não comprime. Ela transmite a pressão e, portanto, consegue comprimir o ar de dentro da cabeça do boneco. O ar passa a ocupar um espaço menor e aquele espaço que anteriormente era ocupado pelo ar passa a ser ocupado por água. Claro, o boneco fica mais pesado e, com isso, ele desce. A gente tem um boneco do mesmo tamanho, com o mesmo volume, só que com uma quantidade de matéria muito maior, ou significativamente maior. Esta relação entre matéria, ou seja, entre massa e o volume, é que a gente chama de densidade. Aqui do lado a gente tem uma experiência que ilustra um princípio e o funcionamento de um veículo, que é o submarino. E observe que o submarino está cheio de água. Eu vou acionar uma bomba que vai soprar dentro do submarino. Está entrando o ar expulsou a água. Então agora o nosso submarino ficou menos denso, portanto ele passa a flutuar. A gente tem aqui representada a asa do avião. Para o avião decolar, ele precisa ganhar antivelocidade. Por que isso? Porque ele precisa ter uma velocidade relativa ao ar. Eu vou soprar um ar que vai simular muito bem a velocidade relativa entre o avião e o vento. Quando eu tenho o ar parado, ele exerce uma determinada pressão sobre o que está em volta dele, em contato com ele. Quando eu tenho o ar com uma certa velocidade, a pressão que ele exerce é bem menor. E o perfil da asa é construído de forma que o ar passe, esse vento que a gente soprou aqui, passe com uma velocidade maior sobre esta superfície do que sob ela, do que abaixo dela. Ora, se o ar passa com maior velocidade na parte superior, a pressão que ele exerce sobre a asa é menor do que a pressão que o ar exerce embaixo da asa, empurrando a asa de baixo para cima. O elemento mais importante para o avião decolar é exatamente o ângulo de ataque. A asa precisa vir com uma certa inclinação para encontrar o vento. Eu posso imaginar que isso aqui seja uma ventosa gigantesca. Aqui embaixo eu tenho uma bomba de vácuo. Ela pode retirar o ar daqui de baixo e deixar este êmbolo quase sem ar. Agora eu vou tirar a minha ventosa daí. A ventosa ficou presa. Eu vou, através desta torneirinha aqui, liberar a entrada de ar novamente e levanto sem o menor esforço. Quando eu abandono a ventosa, eu comprimi e abandono a ventosa, a única pressão que é exercida sobre a ventosa é a pressão atmosférica, ou seja, toda a pressão atmosférica que está aqui neste ambiente pressiona a ventosa prendendo-a na parede. Ou seja, quem segura a ventosa na parede é a pressão atmosférica. Nesse experimento aqui ao lado, eu tenho duas bexigas que tem um pouquinho de ar dentro. Eu vou acionar minha bomba de vácuo e vou retirar o máximo de ar daí de dentro, ou seja, vou deixar o ambiente no interior deste cilindro com uma pressão baixíssima. E os gases, de uma forma geral, eles têm uma propriedade muito interessante. Eles tendem a ocupar todo o espaço possível que lhe é permitido ocupar. E quem é que diz que permite ou não? É a pressão. Se a gente tirou o ar e reduziu a pressão no interior do cilindro, o gás que estava dentro, o ar que estava dentro da bexiga, se expande, tende a ocupar o volume máximo possível. Eu vou abrir o ralo do cilindro, permitindo a entrada de ar e, portanto, aumentando a pressão no interior do cilindro, e as bexigas devem voltar ao tamanho natural.